Excelentíssimo Senhor Juiz Conselheiro Nuno António Gonçalves, Vice-Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, por si e em representação de Sua Excelência, o Senhor Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Excelentíssima Senhora Deputada Vanessa Barata, Excelentíssima Senhora Deputada Maria José Aguiar, Excelentíssima Senhora Representante do Grupo Parlamentar do PCF, Carlos Cabique, Excelentíssimo Senhor Deputado Pedro Magalhães, Excelentíssimo Senhor Juiz Conselheiro Luís Azevedo Mendes, Vice-Presidente do Conselho Superior da Magistratura, Excelentíssimo Senhor Juiz Desembargador Jorge Loureiro, Excelentíssimo Presidente da Relação de Coimbra, Excelentíssimo Senhor Desembargador Igrejas de Matos, Presidente da Relação do Porto, Excelentíssima Senhora Lara Roque Figueiredo, Vice-Presidente da Ordem dos Advogados, por si e em representação da Senhora Bastonária, Excelentíssimo Senhor Juiz Desembargador Nuno Matos, Presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Excelentíssimo Senhor Procurador Paulo Lona, Presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, Excelentíssimo Senhor Juiz Jorge Manuel Duarte Bispo, Juiz-Presidente da Comarca de Aveiro, Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral Adjunto João Manuel Batista Romão, Coordenador dos Magistrados do Ministério Público da Comarca de Aveiro, Excelentíssima Senhora Engenheira Teresa Bem Cardoso, Ilustre Presidente da Câmara Municipal de Anadia, Excelentíssimo Senhor Fernando Fernandes, Presidente da Junta de Freguesia de Anadia, Excelentíssima Senhora Isabel Tavares, Membro da Comissão Executiva e do Conselho Nacional da CGTP-IN, Excelentíssimo Senhor José Cordeiro, Secretário-Geral Adjunto da UGT, Excelentíssimo Senhor Daniel Matos, Secretário Executivo da UGT, Excelentíssima Senhora Doutora Eugénia Veiga, em representação da Direção-Geral de Reinserção dos Serviços Prisionais, Doutora Carla Martins, Administradora da Comarca da Aveiro, ilustre colega, um gosto de tê-la connosco, Excelentíssimo Senhor Aduino Nunes, Coordenador da União de Sindicatos de Aveiro, Excelentíssimo Senhor Pedro Miguel Pimenta Alves, Presidente da Comissão Política da Distrital de Aveiro do Partido Chega, Excelentíssima Senhora Doutora Sandra Marisa da Silva, Presidente da Conselhia do CDS de Anadia, Excelentíssimo Senhor Doutor Nuno Martins, representante da Ordem dos Advogados. Caras e caros colegas, impõe-se, porque sei que a Senhora Presidente depois não estará cá, infelizmente, na sessão de encerramento, que lhe dirija, antes de iniciar a minha intervenção, mais uma vez, os nossos agradecimentos pela forma como nos recebeu e a forma como a Câmara a que preside recebeu e nos apoiou na realização deste Congresso. Em nome de todos os funcionários judiciais, Sra. Presidente. Eu tenho um sonho. Eu tenho um sonho que um dia, nesta nação portuguesa, os funcionários judiciais sejam reconhecidos não apenas como trabalhadores e alicerces vitais do sistema judicial, mas também, e acima de tudo, como pessoas. Inspirados pelas ideias de maximização da felicidade geral através das instituições justas e pelos princípios da Carta Europeia dos Direitos Sociais, que garantem o direito a condições de trabalho justas e dignas, nós procuramos sempre não só as melhores condições de vida e de trabalho, mas também a promoção do bem comum através de um sistema judicial justo e eficaz. Os ensinamentos que alguns de nós recordam de Art ou John Rawls lembram-nos a importância das regras e das instituições na garantia dos direitos fundamentais dos cidadãos, incitando-nos a lutar contra o véu da ignorância que cobre a espuma dos dias, devendo, numa luta e trabalho incessante, projetar instituições justas, garantindo assim que todos os membros da sociedade sejam tratados com igualdade e respeito. Nestes 50 anos de Abril, restaurada a democracia, impõe-se o seu resgate do plano formal, estéril, para implantá-la materialmente como fator de transformação positiva na qualidade de vida dos cidadãos. É preciso um choque de cidadania no país, já o disseram ilustres e renomadas personalidades. E esse choque começa com investimentos maciços em educação. Mas a crise da justiça, ou mais propriamente a crise do Poder Judiciário, não pode esperar por efeitos das medidas de médio e longo prazo. Por isso, a nossa luta, a luta dos funcionários judiciais, não pode ser resumida a uma mera luta laboral. Não.
A nossa demanda é também por um sistema judicial que não siga apenas as leis em sentido formal, mas que promova a justiça no seu sentido mais profundo. Em tempos de incerteza e das nuvens que pairam sobre as democracias, como as conhecemos, em particular daquelas que se baseiam no modelo social europeu do pós-Segunda Guerra, temos de procurar inspirações nas reflexões de Hannah Arendt sobre a importância da ação política na garantia da liberdade. E o dever que temos, todos, de nos erguer em busca de uma transformação que assegure que todos os membros da sociedade tenham a sua voz e a sua dignidade preservada. Sabemos da importância do diálogo e da deliberação consensual na construção de uma sociedade justa e aberta. Aqui estamos, cientes que o reconhecimento do que reivindicamos se faz através desse mesmo debate aberto e, sempre, em busca de soluções e acordos. Não esquecemos que a integridade do sistema jurídico depende da igualdade do tratamento de todos os seus participantes. E, em consequência disso, reivindicamos condições de trabalho que nos permitam contribuir plenamente para a administração da justiça de forma imparcial e justa. O sistema de justiça enfrenta uma época de grandes dificuldades em dar resposta às solicitações, sendo que a origem dessas dificuldades assenta numa inércia do sistema, o que não lhe permitiu acompanhar o ritmo de modernização e de crescimento dos restantes setores da sociedade. Consequentemente, impõe-se reformar o sistema, modernizando e reforçando a celeridade. Foi dito e escrito em 2003. No âmbito do primeiro Congresso da Justiça, mas, infelizmente, podia e pode ser dito hoje. Já então, como hoje, se referia que os elementos da reforma deveriam assentar na implementação, melhoria e reforço da formação inicial e contínua dos operadores de justiça, juízes, magistrados do Ministério Público, advogados, solicitadores, funcionários judiciais e outros oficiais, como os dos notários e conservatórias. Na necessidade de sistemas de controle de desempenho que promovam a responsabilidade dentro do sistema. Na necessidade de uma gestão, e naquilo que nos tange, bem mais eficaz dos recursos da justiça, gestão dos tribunais, dos processos, entre outros. Na clara definição das tarefas a cumprir por cada um dos intervenientes. Na contingentação dos processos atribuídos a cada juiz, em dotar os magistrados do apoio devido para a realização das tarefas administrativas, burocráticas e de expediente, o que poderá passar pela criação do gabinete do magistrado, como o assessor, ou do secretário do magistrado, ou a afetação do funcionário de justiça a cada juiz. O que se diz sobre os juízes pode e deve ler-se também em relação aos senhores magistrados do Ministério Público. Na criação de uma nova e mais efetiva justiça e organização judiciária, para o que se impõe o desenvolvimento de uma nova cultura, uma cultura de responsabilidade, uma cultura de eficácia e modernidade, uma cultura de profissionalismo e de especialização, mas também uma cultura de confiança, numa palavra, uma cultura comum de serviço ao cidadão para se atingir a cidadania na justiça. Já então havia um consenso entre funcionários judiciais, juízes, magistrados do Ministério Público e advogados, entre outros, que para a realização destas reformas se impunha que o Estado, e ao Estado, proceder às dotações orçamentais de que o sistema de justiça carece, na medida em que o funcionamento da justiça atravessa, de forma transversal, as causas de ineficiência do sistema, concluindo-se que o reforço do financiamento do sistema de justiça deve ser uma prioridade suprapartidária, um dever do Estado que é urgente cumprir, uma prioridade do regime. Que é necessário criar as condições para a melhoria desse mesmo sistema, conferindo a necessária eficácia e disponibilizando aos cidadãos e às empresas mais e melhores condições para o respectivo acesso e para a obtenção de respostas em tempo útil e adequado. A dotação orçamental para o sistema de justiça, a nível de percentagem do PIB, tem que aumentar, tanto ao nível da despesa corrente como ao nível do investimento.
Tem que se adaptar o número do operador judiciário às reais necessidades do sistema, criar novas e melhorar as atuais instalações, implementar rigorosos critérios de gestão de meios e de recursos humanos, incrementar os investimentos em informática, dotar o sistema, servindo os serviços, passo o pleonasmo, operadores e cidadãos, de bases de dados, de informação e de registros para consulta, centralizada e sistematizada, a nível de dados dos tribunais, das conservatórias, dos notários, dos órgãos de polícia criminal, entre outros intervenientes. O reforço do financiamento para a Justiça não pode ser meramente conjuntural. Ele tem que ser eleito como uma necessidade efetiva e como a única forma de garantir o acesso ao direito, a pronta, rápida e digna administração da Justiça. Onde está o planeamento estratégico para a Justiça? Aliás, pergunto-me se existe mesmo ou existiu algum plano estratégico para o país. Começo a duvidar. Se não vejamos, em 2008, um saudoso jornalista dizia nas páginas do JN, que, embora os portugueses comuns, os que têm trabalho, ganhem pouco mais de metade, 55%, do que se ganha na zona euro, os nossos gestores recebem em média mais 32% que os americanos, mais 22,5% que os franceses, mais 55% que os finlandeses, mais 56,5% que os suecos. Se compararmos o nível de remuneração do Restfeger austríaco, um Raffier francês ou um letrado espanhol, concluiremos que não estamos mal. Concluiremos, sim, que estamos mesmo muito, mas mesmo muito mal. Aliás, basta comparar a evolução do salário mínimo em Portugal e as remunerações dos funcionários judiciais para constatarmos que a situação piora a cada mês, piora a cada ano. Pelo que se coloca a questão: haverá justiça? E permitam-me que lembre as palavras do ilustre professor da Faculdade de Direito, José Duarte Nogueira, que dizia que, fruto da evolução, a justiça que era encarada como fonte do direito passou a ser excrescência natural da lei, pois que o Parlamento era o dono da razão escrita e, numa inversão da relação natural da causa e efeito, o direito passou a ser fonte de justiça, pelo que silogisticamente, como a lei era o direito, a lei era a justiça. Ora, sabemos que, infelizmente, assim não é. Abundam as leis que promovem não a justiça, mas a injustiça, em especial as que regulam as relações laborais, mas não só. E como disse Burke, as más leis são a pior espécie de tirania. Há uns anos atrás, numa sessão na Universidade de Lisboa, quando do primeiro Congresso da Justiça, afirmei que a justiça não era igual para todos. Mantenho hoje o que disse então. Há hoje, e de há alguns anos a esta parte, uma visão mercantilista do sistema de justiça, esquecendo que, sendo um dos setores-chave em qualquer sociedade livre e desenvolvida, a justiça não se coaduna com métodos de organização ou de gestão empresariais, pois que o lucro de uma boa, entenda-se, eficiente justiça, se mede pelo impacto positivo no desenvolvimento da comunidade que serve e pelo grau de satisfação dos que a procuram. Diagnósticos têm sido feitos muitos, mas a terapêutica tarda em chegar. Tal é a barafunda que vai reinando na profusão legislativa e propostas de organização ou de reorganização. A justiça, infelizmente, transformou-se praticamente num negócio, sendo obtida de forma diferente, consoante o dinheiro que se tem no bolso e a altura do grito, conforme se tem constatado em inúmeros exemplos. Não resisto, permitam-me, a lembrar o alerta do agora vice-presidente do Tribunal de Contas, quando referia a existência de buracos e alçapões por onde se escapam ricos e poderosos. Esta crença de que existe uma justiça para ricos e outra para pobres tem de mudar. A justiça tem de ser um serviço público por excelência, visando a construção da cidadania e da democracia num mundo melhor, assente num princípio de igualdade do acesso e nas armas utilizadas. Temos de saber, e permitam-me o recorro à simbologia clássica,
se queremos uma justiça de olhos vendados ou uma justiça de olhos abertos. O que não poderemos ter é uma justiça com um olho aberto e outro fechado. E temos de saber qual a direção que queremos seguir. Se um verdadeiro sistema de justiça ou se um simulacro da mesma, em que a falta de investimento e de estratégia se mascara com uma tendência de desjudicialização que tem consequências como, por exemplo, o desastre que continua a ser a tão apregoada reforma da ação executiva, com os seus milhares de ações pendentes, com os inerentes custos económicos que aumentaram consideravelmente quando, em teoria, saíram dos tribunais, e cuja avaliação, séria e independente, continua por fazer. Igualmente, temos que saber que modelo de organização territorial queremos, dosando especialização e proximidade, não esquecendo que esta reorganização não pode ser mais um elemento de dificuldade no seu acesso por parte dos mais fracos e desfavorecidos, e permitam-me a minha beia de antes de entrar para os tribunais, que recorra a Nietzsche para dizer que criar ainda mais obstáculos seria uma destruição da justiça, privilégio dos mais poderosos, enfim, dos que estão para além da justiça. Note-se que a falta de recursos humanos, e permitem-me que me centre agora nos funcionários judiciais, não é de agora. Nos finais dos anos 90, a Justiça Militar passou a integrar a jurisdição comum. Aumento de quadros, 0. Reforma da jurisdição administrativa, com a criação de novos tribunais, desde logo na primeira instância. Aumento de quadros, 0. Aliás, convém lembrar aos mais esquecidos que, a quando da saída da alçada do Ministério das Finanças, dos tribunais tributários e a sua inclusão na alçada da Justiça, dos funcionários das finanças, poucos ou nenhuns se mantiveram muito tempo na alçada da Justiça. E está a ver-se bem qual a razão e o motivo. A falta de funcionários é um grave obstáculo a uma justiça eficaz. Em poucos anos, os funcionários judiciais cresceram de cerca de 70% para 60% dos recursos humanos a prestar serviços nos tribunais e serviços do Ministério Público. Entre 2013 e 2022, triplicou o número de oficiais de justiça com idade superior a 55 anos de idade, sendo que em 2022 o número de oficiais de justiça com idade superior a 65 anos, friso, com idade superior a 65 anos, atingia já os 5%. Em 2024, irão aposentar-se por limite de idade 458 funcionários, a que teremos de acrescer os que se aposentam por incapacidade, uma realidade cada vez mais preocupante que pode ser aferida pelo aumento, ano após ano, das baixas de longa duração e o número de juntas médicas da Caixa Geral de Aposentações, e a que teremos de somar também o elevado número daqueles que saem para outras carreiras do Estado ou aqueles, e são muitos, que pura e simplesmente pedem a sua exoneração. Cenário que deveria preocupar os responsáveis pela administração da Justiça, até porque estes valores constam de documentos oficiais elaborados pelo Ministério da Justiça. A falta da atratividade da carreira de oficial de Justiça não se faz sentir apenas ao nível do ingresso, onde o vencimento bruto se situa em cerca de 915,47 €, pouco acima do salário mínimo. E ela também não é atrativa para reter o talento daqueles que se aqui querem manter. A redução do número de chefias, operada por diploma legal, como no caso em 2013, ou por opção gestionária de concentração de unidades de processo, aliadas ao congelamento de transições horizontais, vulgo escalões, os erros nos movimentos e nos concursos anuais, veja-se o que está a suceder com os recursos ao movimento de 2018, conjugados com o aumento unilateral da idade de reforma em mais 12 anos, repito, em mais 12 anos, leva-nos ao estado de ruptura em que nos encontramos. Sem medo das palavras, é muita incompetência junta. Acresce
Acresce que somos a única carreira do mundo ocidental onde se quer obrigar os trabalhadores a prestar trabalho suplementar e a ter disponibilidade permanente sem qualquer contrapartida. A isso podemos chamar, sem medo das palavras mais uma vez, deriva esclavagista de quem manda. Mas não nos resignamos e temos demonstrado nos momentos cruciais, em especial quando, em defesa da legalidade, e aqui tenho que fazer uma palavra de apreço aos membros do Conselho Superior da Magistratura, Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, Conselho Superior do Ministério Público, Conselho dos Oficiais de Justiça, Ordem dos Advogados, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, Sindicatos Magistrados do Ministério Público, se conseguiu travar projetos de estatutos que mais não eram do que certidões de óbito para uma profissão mais do que centenária e, na maioria dos países, da União Europeia está em franco desenvolvimento, quer o seu reforço no papel no funcionamento da Justiça, para além de aqueles projetos serem, de uma forma enviesada, um instrumento de redução do princípio basilar da separação dos poderes que funda a República, bem visível, por exemplo, no facto de não estar prevista a dotação de nenhum oficial de Justiça para apoio aos senhores magistrados do Ministério Público. Ilustres convidados, caros colegas, a greve é como um grito de desespero que, pese embora as consequências na vida da sociedade, é o único recurso possível para que o poder político entenda que não se pode falar de justiça sem que justiça seja feita aos funcionários judiciais. Permitam-me que recorra às palavras do Nobel da Literatura Romain Rolland, citando: "É belo ser-se justo, mas a verdadeira justiça não permanece sentada diante da sua balança a ver os pratos a oscilar. Ela julga e executa as suas sentenças." Fim de citação. E, estou certo, a verdadeira justiça alcança-se apostando numa revigorada e revalorizada carreira de oficial de justiça, apostando em funcionários judiciais motivados, devidamente reconhecidos, pagos com dignamente e em número suficiente. É nisso que apostamos, é nisso que estamos a trabalhar, é para isso que juntos vamos conseguir justiça para quem nela trabalha.